Por que será que uma voz fala em hebraico com o apóstolo Paulo no momento de sua conversão? Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Shalom Talmidim! Olá, alunos! Aqui é a Sara, professora de hebraico. Você está no canal Cultura Israel. Apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, a gente pode aprender muita coisa da cultura do povo de Israel, da cultura do povo hebreu, porque, apesar de ter sido escrito em grego, foi escrito por homens hebreus. Agora, antes de responder essa pergunta, por que a voz foi justamente em hebraico, vamos ver umas curiosidades sobre o apóstolo Paulo. Paulo, em hebraico, se diz Shaul. Shaul, quem era ele? Um judeu muito bem letrado, fariseu, estudou no próprio templo de Herodes, o segundo templo, aos pés de Gamaliel, um rabino muito respeitado na época. Agora, Shaul, que é o seu nome em hebraico, que em português fica Saulo, é o mesmo nome do rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Saul, já ouviu falar no rei Saul, o primeiro rei de Israel? Saulo e Saul, em hebraico, é o mesmo nome, Shaul. Outra semelhança entre Saulo e o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul, é que ambos perseguiram pessoas erradas. Por exemplo, o primeiro rei de Israel, por inveja, começou a perseguir a Davi. Saulo, mais tarde, começou a perseguir os primeiros cristãos. Antes, eles nem eram chamados de primeiros cristãos, simplesmente judeus, na sua grande maioria, que aceitaram a mensagem do evangelho e começaram a divulgar a Yeshua e, consequentemente, vieram os gentios aceitando também essa fé em Jesus. Outra semelhança entre o primeiro rei de Israel e Saulo é que ambos são da mesma tribo, a tribo de Benjamim. E mais outra semelhança é que a voz que Saulo, que mais tarde ele começou a ser mais conhecido como o apóstolo Paulo, ele ouve aquela voz em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O primeiro rei de Israel, Saul, também ouviu uma pergunta semelhante por parte de quem? De Davi. Ele pergunta praticamente a mesma coisa: por que o Senhor me persegue? Sem falar que Yeshua, Jesus, ele é descendente da casa de Davi. O episódio da conversão de Paulo, ele está a caminho de uma missão contra aqueles que creem em Yeshua, na sua grande maioria irmãos judeus que acreditavam em Jesus. Ele estava indo de casa em casa, em sinagogas, prendendo. Ele estava a caminho dessa missão com outras pessoas. E de repente, ao meio-dia, no momento que o sol está mais forte, ele vê uma luz ainda mais forte do que o sol ao meio-dia. E somente Saulo, somente Paulo, ouve uma voz em hebraico. O texto é específico. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em hebraico, esse texto está dessa forma: Kulanu nafalnu arza vani shamati kol omer elai balashon haivrit Shaul, Shaul, lama ata rodef oti. O hebraico é o idioma do povo de Israel. Esse idioma, conforme os anos foram passando, ele passou a ser extinto. Na época do Segundo Templo, até mesmo na época de Jesus, mas mais tarde nos tempos de Paulo, o idioma hebraico ele passou a ser usado mais entre orações, nas sinagogas, em orações. O povo em si, naquela área, falava o aramaico, até por isso que várias falas de Jesus são em aramaico, quando ele pronuncia o Pai Nosso, quando ele exclama na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, são palavras em aramaico. Quando ele ressuscita uma menina e diz, Talita, come, menina, levante, em aramaico. O hebraico era o idioma do povo de Israel.
E ouvir alguém falando hebraico já te faz entender que não se trata de um desconhecido, é alguém da sua própria casa, é alguém do seu povo. É a mesma coisa você, brasileiro, está na China e de repente você ouve uma voz falando com você em português. Você vai parar na hora e querer entender, ouvir, você vai prestar atenção, porque se trata de alguém do seu próprio povo. Sem falar que aquela situação que estava acontecendo era um encontro de Paulo com o próprio Deus. Ele estava tendo uma conversão, uma mudança de caminho, de rota. Deus, quando fala conosco, isso se formos olhar no geral, Deus, quando fala conosco, ele fala no nosso idioma, ele fala algo que somente nós vamos ouvir. Preste atenção que somente Saulo, somente Paulo ouviu essa voz. Ninguém mais ouviu. Ele estava acompanhado, ele não estava em uma missão sozinho, mas somente ele ouviu aquela voz. E é exatamente assim quando encontramos a Deus. Ele fala aquilo que somente nós conseguimos entender. Algo muito íntimo, algo que é muito pessoal. A voz de Deus fala na sua língua materna. A voz de Deus fala exatamente aquilo que você precisa ouvir, não os demais. Fala exatamente aquilo que você está precisando escutar, está precisando ouvir, mudar. E foi exatamente esse o encontro de Paulo. Bom, por isso que nós podemos entender do porquê essa voz ter sido em hebraico. E hoje em dia Deus fala conosco em hebraico, em chinês, em português, mas ele fala da forma e da maneira que nós precisamos ouvir. Olha só, se você ficou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar um shalom nos comentários e a sua opinião sobre esse assunto. Se você gosta de hebraico, não esquece de seguir esse canal, compartilhar os vídeos e lehitraot. Até a próxima!